está assistindo Marta Maria, a Boa Parte do Dia podcast, em colaboração com a Central das Escrituras. Este ano estamos estudando o livro de Mórmon. Venha conosco e sinta-se parte dessa conversa. Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Marta Maria. A gente está muito feliz aqui hoje, a gente tem uma convidada super especial, a Dulce. Ela vai falar daqui a pouquinho, a gente também está sentindo falta da Laís hoje, que não pôde estar com a gente. A gente está muito feliz de ter a Dulce aqui conosco, né, Dulce? Você é membro da igreja já faz muito tempo, comentou que deu aula do Instituto no Brasil por 15 anos, há algum tempo atrás, né? Foi uma das pioneiras lá de Atibaia. Você quer contar mais um pouquinho sobre você, sobre a sua história? Tem um livro aí maravilhoso para a gente também saber sobre que você, né, como foi essa autora, né, mãe, né? Teve um legado, né? Tá tendo uma grande história aí, né, para contar para nós. Uma vida como todas as mães, como todo mundo, né? Eu sou só uma simples membro da igreja, mas eu fui professora do Instituto por 15 anos e quando eu estava estudando, dando de novo o Velho Testamento, dando aula de novo no Velho Testamento, que sabe, vai de 4 anos, vai indo, né? E aí eu me deparei com uma cena, lógico que eu já tinha lido aquilo antes, mas me chamou muita atenção. Foi como assim, sabe, abre um véu, sei lá, não sei explicar, mas eu vi a cena. Deixa eu só destacar, o Velho Testamento tem o mesmo poder do livro de Mórmon em termos de conversão. Qualquer pessoa que lê com intenção real vai ter uma experiência extraordinária lendo qualquer livro das Escrituras. E eu tenho testemunho do Velho Testamento. Eu tenho até uma certa fascinaçãozinha pelo Velho Testamento. Eu gosto, não sei porquê, mas eu gosto. E ali, naquela visão, veio a história. E é essa história que eu escrevi aqui, chama Muralhas para Jerusalém, né, em português, por Dulce Martins. E tem a versão em inglês. A versão em inglês está melhor. Deu uma enxugada, né? Deu uma enxugada quando passei para o inglês, né? E tá aí, né? Tá disponível. Se você Google Muralhas para Jerusalém or Walls for Jerusalem by Dulce Martins, vocês vão achar ela muito de oportunidade de adquirir se quiser. Legal. E é uma história baseada no livro de Ezra. Em português, Esdra, tá certo. E Neemias. E é nesse período da história, que é uma história de amor, né? Mas não tem nada de ruim, não tem nada, no meu livro não tem nada que não tenha na escritura, não tem nada. E então é uma ficção usando fatos que aconteceram no Velho Testamento e dentro desses fatos uma história de dois personagens, duas pessoas comuns. E é uma história muito bonitinha, é muito bonitinha. E você teve que estudar, Dulce, a cultura, claro, da época, né? Você já estudava assim, mas como foi, assim, esse aprofundamento? Foi horrível. Porque em 1995, a gente não tinha computador, não tinha Wikipedia, Google, nada. Então, o que eu fiz, menina? Eu fui parar na sala para uma entrevista com o Rabino Sobel. Não. Eu fui parar lá, porque eu falei, aonde eu vou achar dados, como que eles viviam, como que era a cultura, sabe? Porque é a época que os judeus saem da Babilônia e retornam para Jerusalém, reconstruindo a cidade, reconstruindo tudo. E onde eu vou achar isso? Eu fui parar lá na sala dele, não tive muita ajuda, porque nem ele sabia responder para mim o que eu queria saber. Respondeu. Me mandou para um outro professor de um colégio lá também, que me deu um livro, uma cópia em espanhol de Neemias e Esdras, né? Que também não adiantou, que é a mesma coisa que tem na Bíblia. Aí a história adormeceu. Eu vim para os Estados Unidos, adormeceu, e em 2015 eu falei, vou retomar, me deu um desejo de retomar a história. Eu falei, Deus me deu essa história, eu não fiz nada, né? Mãe, você sabe, mãe criando aqui, aprendendo inglês, né? E aí foi. Eu comecei a retomar a história, aí eu ia trabalhar, eu trabalhava no templo, na cafeteria, e voltava e mergulhava em Jerusalém. E aí eu fui fazendo research, né, procurando na Wikipedia, e fui descobrindo quem era Sanballat,
quem era esse cara, né? Ele era o prefeito de Samaria, ele perseguiu a beça. É por isso que os samaritanos são odiados pelos judeus. Explica ali, é aquela intriga que existia, sabe? E convivendo com as pessoas que estavam lá já em Jerusalém, que eram resquícios da Babilônia, resquícios da Síria, do ataque contra, né, os samaritanos, com Samaria, não somente a Samaria. Então estava aquele povo vivendo ali, como eles voltavam, o que eles sentiram. Então eu fui mergulhando nisso. Foi maravilhoso, eu me diverti escrevendo essas coisas. Eu amei os personagens, eles, depois de um tempo, eles estavam falando para mim o que estava acontecendo, e eu só ia escrevendo. Sabe quando você assiste um filme e você só escreve o que você está vendo? Eu vi um filme que ninguém viu. Mas eu amei. Foi muito doce. Para mim foi. E todo mundo que lê diz que gosta. Então... Quem sabe vira um filme um dia, né? Quem sabe. E depois você volta aqui também para discutir o Velho Testamento com a gente. Uma amiga minha fez um elogio muito doce. Ela falou assim, Dulce, esse aqui pode ser o próximo Fiddler on the Roof. Eu falei, o quê? O que é esse Fiddler on the Roof? Violino no Telhado, né? O Violinista no Telhado. Aquele filme do Batavia. Então, ela falou, esse aqui pode ser um... Falei, imagina. Falei, mas tudo bem. Aceito. Complemento. Muito doce. Muito bom. Que legal, então. Obrigada. Muito bem-vinda, então. Então, a gente já falou de Isaías em Nef também, né? Um tempinho atrás, ele já mencionou como Isaías era um livro sagrado para eles, né? A gente comentou, inclusive, isso aqui, que era a escritura que eles se apegavam, né? E eles escolheram Isaías para falar sobre Cristo, né? Que o tema da aula, da discussão dessa semana, nós nos regozijamos em Cristo, né? Que vai abordar segundo Nef de 20 a 25. Posso fazer só um interessante que aqui a gente está nas placas menores de Nef, né? E Nef, ele transcreveu, né? O que estava lá em Isaías, né? No Velho Testamento, ele colocou aqui. Então ele teve todo o trabalho de escrever de novo, de reescrever nas placas, sabe? E demorou tempo. Então eu fico pensando, tipo, por que será... né, que ele ficou, não perdendo tempo, né, mas ele tomou tanto tempo botando isso daqui pra gente, né, então deve ter algum motivo muito, por mais que a gente, né, fique, Isaías, eu não entendo nada, tá aqui por um motivo, né. Claro. Nós estamos comentando exatamente sobre isso. Por quê? Porque ele viu exatamente o que Isaías viu. Ele viu a Cristo, né? Ele viu. Você já imaginou? Ele foi lá na montanha, teve aquela visão, o anjo mostrou a árvore da vida, mostrou tudo, e ele viu. E aí ele vai e lê Isaías. Você já imaginou? Ele deve, eu falei para ela, brincamos, ele deve ter saído fora do sapato dele. Porque ele viu, e por isso ele entendeu por que era importante. Todas aquelas coisas, né? E, comentando sobre a dificuldade com Isaías, ele era quando ele falava como o judeu fala. O judeu, das escrituras, ele usa o lugar, uma pessoa, como uma definição de caráter e comportamento. Então, como o Nef fala, o judeu entende as coisas do judeu. Por que o judeu entende as coisas do judeu? Porque ele está lá na geografia da terra, a história está lá. Então, quando ele fala, olha, aquela pessoa lá o Rezim, aquela pessoa lá da Babilônia, entendeu? Babilônia virou o quê? Não virou um símbolo de iniquidade? Nós sabemos disso agora. Mas tem várias coisas que eles usam, nomes e lugares, com a mesma intenção. Tem um significado atrás daquilo. Então é por isso que a gente fica meio perdido. Que nem se eu falar para você, eu gostava muito lá em Atibaia de ir no Elefantão. Você vai fazer, o que é isso? É um ginásio de esportes. Para qualquer pessoa em Atibaia, se você falar, lá aconteceu um desastre lá no Elefantão, ele sabe exatamente o que ele está falando. Né? É assim que é. Então não tema, só vai, navega lá, entra e você vai ver. E nós estamos numa época da história da humanidade que, minha nossa, quase tudo aqui está cumprido.
Que legal, vamos falar disso também. E uma coisa bem interessante, né, que fala aqui nesse livro do David Reeves que a gente estuda junto, fala que a gente, como membros da igreja, a gente tem uma grande vantagem em relação ao resto do mundo por ter Isaías no livro de Mórmon, né? E às vezes a gente tem coisas até mais completas, inclusive, né, que completam, né? Então a gente tem que aproveitar que a gente tem essa vantagem, né, para estudar e nos aprofundar e nos aproximarmos de Cristo, que esse é o propósito, né? Nos regozijar em Cristo. E a gente também vai falar disso, né? E uma das coisas que ele fala aqui, que no cabeçalho do 20, fala assim: a destruição da Assíria é um símbolo da destruição dos iníquos na segunda vinda. Então, ele já começa meio que a comparar, né, a destruição da Síria com a segunda vinda, ou seja, aquele povo com os nossos dias. Inclusive, ele começa a colocar, ele faz uma comparação de José no Egito com Cristo e de Isaac com Cristo. Nesse livro aqui, daí aqui, a gente pode até botar aí um quadrinho para vocês depois. Fala, José do Egito, ele foi vendido por um preço comum, como um preço comum de escravo, né? E Cristo também, né? Ele foi tratado como, né, como um escravo. José do Egito, ele tinha 30 anos quando ele começou a sua missão, né, para fazer o seu ministério, para salvar o seu povo. E Cristo também tinha 30 anos quando ele começou o seu ministério formal, né, começou a sua missão para salvar a todos nós, né, o pessoal lá e nós. José do Egito, ele juntou comida, né, por 7 anos para salvar as pessoas também, né. Em Cristo, ele ajudou na criação da terra, com 7 dias para nos oferecer a salvação. José do Egito perdoou os seus perseguidores e Cristo também perdoou, né, nos últimos, né? Foi uma das maiores lições que ele nos deixou. Então, que interessante, né, que Cristo, ele deixou essa lição de perdão pra gente, e algo também que a gente vai falar aqui, né, que a família de Nefe estava tendo dificuldade com contenda, a gente já vai passar para esse tópico, mas antes vamos fazer essa comparação aqui de Isaac com Cristo, que fala que Isaac, ele foi o único filho, né, de Abraão e Sara, e Cristo, ele também é o unigênito do Pai, né? Isaac, ele era para ser sacrificado pelo seu pai, e Cristo, ele permitiu ser sacrificado pelo Pai, né, para nós. Isaac, ele foi carregando a sua madeirinha, né, para o sacrifício. Ele ainda não sabia o que ia acontecer, e Cristo foi carregando, né, a cruz. Isaac se voluntariou para dar a sua vida, né, porque Abraão era muito velho para segurá-lo, enfim. E Cristo, ele também deu a sua vida voluntariamente, né. Então, que maravilhoso, né, como parece que realmente as Escrituras, tudo tem um simbolismo, né, a gente aprende com a Bíblia, né, como você já tinha falado. Eu gostei que você falou uma coisa quando a gente estava antes de gravar, você falou para nós que Nefe também era considerado um profeta como do Velho Testamento. Um profeta da época, exatamente, do Velho Testamento. Então você conta aí pro pessoal o que só uma comparação, né, simples. Na Bíblia, você tem o Velho Testamento e tem o Novo Testamento. No livro de Mórmon, você também tem o Velho Testamento e o Novo Testamento. Quando que começa o Novo Testamento? Quando Jesus Cristo aparece nas Américas. E aí Jesus Cristo explica tudo. Aí tem apóstolos, certo? Como que a igreja vai funcionar. A mesma coisa. Então tem a parte do Velho Testamento. Por que eles saíram? 600 anos antes de Cristo. E na época do rei Zedequias. Porque eles viram a lei de Moisés. Exato. O Velho Testamento é a lei de Moisés. Né? Exatamente. Então, a diferença do livro de Mórmon é que é o livro de Moisés focalizando em Cristo. E o que aconteceu com o Velho Testamento, eles perderam totalmente a focalização em Cristo e se centralizaram na lei de Moisés. É por isso que Jesus Cristo vem para realinhar, para explicar. E aí, o meu reino não é esse aqui. O seu reino não é esse aqui. Acorda, faz as coisas certas. Não é dente por dente, nem olho por olho. Né? É a história do filho pródigo, é perdão, é tudo isso. E uma dica só, eu acho legal falar disso tudo assim, que me ajudou muito,
eu já tive problema com essa palavra, as notas de rodapé, né? Mas elas são muito, muito boas. Por exemplo, aqui no versículo 15, no capítulo 20, versículo 15, ele explica assim nas notas: todas as metáforas desse versículo fazem a mesma pergunta. Pode um homem prosperar contra Deus? Né? Então, ele vai te dando algumas informações para você entender melhor. Então, se você está lendo no celular, clica, né, nos numerozinhos do lado para ele poder te dar essa explicação. E se você está lendo, né, nas escrituras mesmo, dá uma olhada, porque vai ajudar você a ter um entendimento melhor. Muito obrigada, Ana. Então, indo pro tópico, né, que é o primeiro tópico ali que fala: posso encontrar paz em Jesus Cristo? Fala que os filhos de Lili tinham esse problema com contenda, né? E o problema... Jura? Nossa! E o problema só piorou, né, com as gerações futuras, levando o povo à divisão, o cativeiro e a destruição, né? E a contenda é um problema sério até hoje. Muitas famílias sofrem com esse mesmo problema de contenda. E a gente já sabe o que vai causar isso, né? Como a gente já falou aqui, né? Que é tristeza, cativeiro, né? Vamos ler em 2 Nef 21:6. Também morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo deitar-se-á com o cabrito, e o bezerro e o filho do leão e a ovelha andarão juntos, e um menino pequeno guiá-los-á. Então, aqui tem a pergunta, né, para a gente pensar o que significa que morará o lobo com o cordeiro, né? O que isso significa para nós? Né? Isso no mundo animal hoje é impossível, né? Impossível, não tem como, porque o lobo vai querer comer o cordeiro e não vai dar. Mas essa profecia que o Salvador, ele vai fazer com que, né, todas essas contendas cessem e que a gente vai poder ter paz. Então, esse capítulo aqui, ele fala um pouquinho que vai sair uma vara do tronco de Jessé, né? E aí, eu gosto do 2, que ele fala: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o espírito de sabedoria e entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Né? Então, aqui ele já mostra um pouco as características, né, de Cristo, e contando com isso que você acabou de ler, né, do que você falou pra gente ler do 6, mostra que, né, que o Espírito do Senhor está sempre com Cristo, né, a paz, ou a mansidão, esse espírito de sabedoria, entendimento, conhecimento. Quando a gente tem todas essas coisas, para mim, não sei, assim, na minha cabeça me veio que tudo isso traz mais paz, né, que a gente tem maior compreensão, a gente volta mais as coisas, a gente não tem contenda, né, quando a gente entende todas as coisas como elas são, como elas estão acontecendo, não tem contenda, a gente tem paz. E eu acho legal que o Tyler Griffin, num episódio do podcast deles, né, sobre as escrituras, sobre o estudo das escrituras, ele fez a menção de como Isaías falava, como ele profetizava, que todas as coisas, os símbolos que ele trazia, ele repetia umas 2, 3 vezes, para poder trazer mais clareza, porque é como você falou, né, que naquela época eles usavam muito de simbolismo para poder ensinar, que é muito diferente de hoje em dia. Hoje em dia a gente só vai direto, né? A palavra é essa, então essa é isso que tem que ser. E aqui no 6 ele fala que morará o lobo com o cordeiro, um exemplo. Leopardo com cabrito, outro exemplo. O bezerro e o filho do leão, outro exemplo. E a ovelha andaram juntos. Então aqui ele, de diversas formas, ele tenta trazer o mesmo propósito ali, né? Tudo isso para mostrar o quê? Que vai ter paz, que não vai ter contenda, que tanto eles quanto nós vamos estar em paz. E eu acho interessante, assim, que aqui ele está falando claramente do milênio, né? Que a gente acredita, né, que depois que o Salvador, né, vier pela segunda vez, vai ter o milênio e que daí Satanás vai estar preso, e é por isso que vai haver tanta paz, né? E penso assim também que hoje a gente pode, de uma certa forma, ter esse mesmo sentimento, pelo menos no nosso lar, na nossa própria vida. O mundo não vai estar em paz, mas a gente pode estar em paz com as pessoas em nossa volta, com a nossa vida, para que a gente possa ter um mini milênio, né, nessa nossa vida
terrestrial. A gente tem que cultivar isso, acredito eu, né? Porque vão haver situações dentro da família que pode haver divergências, diferentes opiniões, né? Que podem gerar até uma contenda. Eu tenho visto muitas famílias, não sei se vocês, né? Infelizmente com contenda. E é uma coisa que eu acho que o que ajuda é a gente ter empatia, sabe? E pensar como que o Senhor olharia essa pessoa, né? E pensar que ela tá fazendo o melhor que ela pode, né? E a gente pode tentar dar o alerta, mas a gente não vai conseguir mudar ninguém. E, né? E eu acho que é o coração, né? A situação vai ter que tocar e a pessoa, né? Enfim. Mas eu lembro que uma vez eu perguntei para uma terapeuta, eu falei assim, por que é tão ruim que às vezes a gente tem uns mal entendidos com algumas pessoas, né? E a gente se sente um pouco. E ela falou assim, olha, infelizmente 50%, é uma média de 50% de pessoas da tua vida que você vai ter alguma divergência. E eu pensei, falei, nossa, 50 é bastante, pensei na minha cabeça, né? E hoje é uma coisa assim que eu sinto pra mim, né? Quando eu ouvi isso, eu falo, eu não quero mais, eu tô longe de... Não quero viver nessa porcentagem. Não, eu quero viver nessa porcentagem. Será que você é parte de 50% de alguém? Então, o duro é a gente ser parte de alguém, né? Então, eu nem tô sabendo, então... É isso que dá mais medo. Mas eu acho que por isso eu acho importante a comunicação, né? Mas às vezes, de repente, a outra pessoa não tá aberta para comunicar. E aí você faz o quê? Aí você tem que ter paciência com o tempo. Pode? A pergunta é... uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu recebi o Evangelho foi a resposta para aquelas 3 perguntas. Da onde você veio, por que você está aqui e para onde você vai. Eu gostaria de saber que impacto o fato de saber que você veio de Deus, que todos nós estávamos lá, que todos nós passamos milênios, sabe lá quanto tempo, tentando chegar perto desse momento que a gente está vivendo hoje. Quando você pensa nisso, e os nossos irmãos todos lá no mesmo barco, na mesma situação, como muda o modo que você pode ver o ser humano e as tragédias, as misérias que eles, coitados, acabaram se... Sabe, uma experiência terrena não muito lá, minha nossa. Aí entra o que você falou, a empatia, um pouco de misericórdia. Um filósofo aí, sei lá o nome dele, ele falou assim, lembra do seu treinamento e aplica a misericórdia. E eu pensei, minha nossa, foi o que Jesus Cristo fez o tempo todo. Ele sabia exatamente quem ele era, ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer e ele aplicava misericórdia o tempo todo. E é difícil aplicar misericórdia, pensa bem. Porque a misericórdia parece que é um nível a mais, né? Porque assim, às vezes a gente perdoa, mas não quero mais, não quero não sei o quê. Mas quando você tem a misericórdia, é o por que não, né? Dar uma outra chance, por que não amar mais? Eu acredito nisso. O que vocês pensam? Não, eu queria complementar o que você falou, Dulce. Tem um discurso que está nesse tópico aí numa nova... Isso, a paz de Cristo desfaz a inimizade do Elder Reland. E ele fala assim, a união exige esforço. Ela é desenvolvida quando cultivamos o amor a Deus em nosso coração e quando nos concentramos em nosso destino eterno. Somos unidos por nossa identidade primária comum como filhos de Deus e por nosso comprometimento às verdades do Evangelho restaurado. Por sua vez, nosso amor a Deus e nosso discipulado a Jesus Cristo promovem uma preocupação genuína pelas outras pessoas. Valorizamos o caleidoscópio das características, das perspectivas e dos talentos dos outros. Se somos incapazes de colocar o nosso discipulado a Jesus Cristo acima de interesses e opiniões pessoais, devemos reexaminar nossas prioridades e mudar. Então isso me lembra do que você falou, né? É o amor de Deus, é essa nossa identidade de filhos de Deus. E se a gente está falando que nós somos seguidores de Jesus Cristo, a gente tem que ter
Se nós somos discípulos, a gente tem que ter preocupação com os outros e compaixão e empatia. É difícil, e aqui nem que falar, exige esforço, mas é uma coisa que a gente pode trabalhar. Uma vez eu tive uma oportunidade, minha netinha foi muito maltratada num desses parques de diversões por um camarada lá. Eu fiquei muito brava com ele. Eu fiquei tão brava. Eu fui trabalhar no templo. Então, você imagina, você entra dentro do templo e eu estava lá com aquele ardor lá dentro e trabalhando e o dia inteiro aquilo, né? Assim, me machucando por dentro. Eu queria ir lá falar com o manager e o gerente e acabar com a carreira do cara, né? Eu tava brava mesmo. Mexeu com a minha neta. Nossa, aquilo foi muito duro para mim. Mas aí eu lembro de ir no banheiro. Que sabe, na cozinha, muita coisa. Fui no banheiro e pensei comigo e falei, Senhor, eu não estou conseguindo. Não estou conseguindo. Jesus Cristo, me ajuda. Eu preciso perdoar esse homem. Eu preciso deixar ele em paz. Ele fez o que ele fez porque ele não sabia o que ele estava fazendo. Me ajuda, porque essa dor não está saindo. Eu vou te testificar que saiu. Eu entrei no templo trabalhando amarga. E eu saí a Dulce, normal. Eu saí inteira. Eu saí só faltando um pedaço lá dentro. Mas saí inteira. E daquele dia eu falei, nossa, olha, realmente vai para Cristo. Vai para Cristo. Porque Ele está no controle. E é por isso que o Nefe fala, regozija que Ele está no controle disso tudo que está acontecendo. E Ele vai cuidar. Ele vai proteger, ele vai... Morrer não é a pior coisa que pode acontecer para uma pessoa. A gente fala, mas não é. Entendeu? Sabe? É odiar que é. Eu gostei que você falou que você reconheceu, né? Você foi para um lugar que você podia se conectar e reconheceu, falar, Senhor, eu tô com esse sentimento, tira de mim, né? E você tava reconhecendo que você tava com aquele sentimento que tava te consumindo e você queria... eu pensei também, imagina se você tivesse segurado por mais tempo, né? Só ia me doer. Quanto mais de oração você teria que fazer, porque eu penso muito nessa situação de ver pessoas amarguradas com alguma coisa do passado e segurando naquilo como se definisse a pessoa, né? Assim, eu preciso dessa raiva, porque eu preciso ter raiva daquela pessoa porque ela me magoou, e eu preciso ter isso. Mas ao mesmo tempo, se é a primeira coisa que você faz, reconhecer essa raiva e falar, não, eu preciso soltar disso, uma oração já ajudou a soltar. Mas depois de anos que aquela pessoa tá segurando aquela raiva de outro alguém, quanto mais orações ela não precisa fazer para conseguir largar isso, né? Porque fica mesmo enraizado na pessoa. Né? Posso te falar? Uma só oração. Uma. Que tem profundidade. É uma oração só, não vai ser várias. Você pode até orar milhões de vezes pedindo para ela, mas tem que ser uma que sai daqui de dentro. É uma oração. Muito bom. E nesse discurso também, só complementando, fala assim, quando o Salvador visitou os nefitas, ele ensinou, não haverá disputas entre vós. Aquele que tem o espírito de discórdia não é meu, mas é do diabo, que é o pai da discórdia, leva a cólera ao coração dos homens, para contenderem uns com os outros. Quando contendemos, levando cólera ao coração das pessoas, Satanás ri e o Deus do céu chora. Nossa. Eu adoro, é forte, eu gosto de falar isso até para os meus filhos, quando eles começam a brigar. Eu falo, quem tá rindo... E quem não, né? E é engraçado que até pra mim é um awake, assim, até pra mim é um despertar, né? Porque você se lembra, se tem algum sentimento, você tem que realmente se livrar, porque você não tá seguindo ao Senhor, né? Você levando cólera ao coração dos homens, né? Já pensou? Olha, isso é verdade, quando às vezes eu e meu marido a gente tá numa discussãozinha, daí ele fala, né, tipo,
o espírito não tá aqui, nananã, mas me dá uma raiva quando ele fala Que ele tá certo. que ele tá certo. Mas aí eu fico tipo, não, é verdade, tá bom. Vamos ter que parar, vamos... O ponto de Satanás é provar que o plano não falha, que o plano é falha. Esse plano não é bom. Olha onde vocês foram parar, olha o que você tem que passar. Esse plano de Deus não é bom. O tempo todo é para provar que não é bom, que não foi legal. Entendeu? Que ele estava certo. E quantas pessoas caem nessa, né? A gente cai, eu caio. Quem cai? Desiste de viver, não tem mais ânimo. Às vezes para de fazer uma coisa que gosta, né? Perdeu o propósito. Triste. Continuando um pouquinho para o próximo tópico, que é do 21, do 9 a 12, a gente está falando um pouquinho sobre o Senhor está coligando o seu povo. Então, é legal que dá vontade de ler tudo. Eu fico com vontade de ler toda a escritura, porque todas as escrituras são importantes. Mas eu vou ler uma aqui, o 10, primeiro. Vou ler duas, vai. O 10 fala: e naquele dia haverá uma raiz de Jessé, que estará posta por estandarte do povo. Os gentios buscá-la-ão, e seu repouso será glorioso. Então, os gentios aqui já está mostrando que, né, vão se voltar ao Senhor, vão se voltar a Jesus Cristo. E o estandarte aqui, eu vi no meu fiel escudeiro, livro de Mórmon do meu seminário, eu coloquei aqui a palavra templo no estandarte. Então, poderia ser um simbolismo também, simbolismo de que nós buscaremos a Jesus Cristo dentro do templo, né? E lá são feitas as ordenanças da coligação. Exatamente. E aí, continuando no versículo 11 do capítulo 21, segundo Nefe, acontecerá naquele dia que o Senhor tornará a estender pela segunda vez a mão para recuperar os remanescentes do seu povo, que restarem da Assíria e do Egito, de Pastros e de Cusi, e de Elão, e de Sinar, e de Amate, e das ilhas do mar. Então, aqui tem alguns significados, né? Aqui podem ter dois significados aí, que é a remanescente da Babilônia, né, cativa, ou a coligação de Israel dos últimos dias, né? Então, realmente, é legal você estudar Isaías com muitas coisas em mente, né? A revelação tem que ser a mais forte de todas. Tem que ter revelação. A gente precisa do espírito de profecia. E a segunda é a gente conhecer a história do passado, conhecer a história judaica, né, dos judeus, e conhecer a nossa história hoje, estudar o evangelho hoje, conhecer o evangelho. Acho que essas três são assim, tem muitos passos para poder Isaías, mas realmente a melhor forma da gente compreender o simbolismo aqui é olhando para o passado, né? Sim. Está acontecendo duas coligações ao mesmo tempo, né? A coligação espiritual e a coligação física, né? Não só os membros da igreja, as pessoas aceitando o evangelho, aceitando a restauração do evangelho, mas também o fato de que os judeus voltaram para a terra deles. Você não faz ideia o que teve que acontecer durante esses 2000 anos para que isso pudesse acontecer. É um milagre que os judeus sobreviveram tudo que foi feito a eles. Eu fiz umas anotações aqui, né? Não teve um povo que foi mais maltratado, judiado, perseguido, tentado ser eliminado, e não conseguiram. Jerusalém ficou lá, Israel ficou lá por todo esse tempo. Reinos vieram e ficou desolada. Como ele fala, ele vai ficar desolada. Ficou desolada, ficou abandonada. Olha Dubai. O que fizeram com Dubai? Era uma village de pescadores. Olha como está Dubai. Né? Olha como está a Saudi Arabia, Dubai, Abu Dhabi. Olha o que eles fizeram. Ali ninguém fez nada, até que os judeus voltaram. Foi dado de volta. Depois que terminou o Ottoman Empire, aí
não sabiam o que fazer com aquela terra, vamos dar de volta para os judeus, vamos dar de volta. Olha só, vamos dar de volta. Volta, em 60 anos, Tel Aviv. Vai olhar, olha os vídeos de Jerusalém. E enquanto isso, todos os impérios que viviam tudo ali do lado foram se desgastando. É problema na Assíria. Lembra? A Assíria teve uma guerra civil horrível. Tá lá até hoje, né? O rei tá lá se segurando, né? E tem a Líbia em pedaços. O Irã, depois entra os ayatollahs, né? Ficou aquela coisa, né? É um problema. O Egito, guerra civil acabou com ele. Então, enquanto isso, eles estavam se autodestruindo, Jerusalém, Israel estava subindo. E que ponto nós estamos agora? Nós estamos no ponto da inveja. Eles olharam, opa, Jerusalém, Israel, está forte como nunca. É hora de atacar. Eu fiz não sei se dá tempo de falar, algumas coisas que já aconteceram. São coisas que Isaías falou e Nefe reescreveu, né, que diz que ia acontecer. Então vamos checar o que aconteceu? Aqui está falando que, não obstante, as profecias de Isaías serão cumpridas. Então, quais seriam? Os assírios destruíram Samaria. Então, primeira coisa que aconteceu foram os assírios atacaram Samaria, atacaram as 10 tribos de Israel, o povo do norte. Destruíram, foram levados cativos, desapareceu as 10 tribos. Ficou o reino do sul, que é Judá. 100 anos depois, a Babilônia vem, pumba, acaba com eles. Eles são levados cativos. Aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. Eles ficam lá 70 anos. E um rei chamado Ciro foi profetizado por Isaías. E disse, esse homem, ele não tinha nascido. Ele não existia. Ele deu o nome do cara. Ele vai, nasce e se torna um rei da Pérsia. Sendo o rei da Pérsia, ele encontra nos registros a profecia de que ele permitiria aos judeus voltarem à terra da sua herança. E o que ele faz? Volta. Ele deixou. Vocês já imaginaram as pessoas que estavam vivendo na Babilônia, os escribas, quando eles começaram a ouvir os rumores desse Ciro? Você já imaginou dentro do coração deles, sabe? Tá vindo a libertação, tá vindo, né? O sossego, né? Bom, depois disso, o que acontece? O Messias nasce. O Messias nasceu. Jesus Cristo nasceu. Sim. Foi morto? Foi. Como? Crucificado? Foi. No Isaías não fala que ele foi crucificado? Ele não ressuscitou? Então, tudo isso está acontecendo. O evangelho não começou a ser pregado? Os gentios não foram incluídos? Não somos nós os gentios, né? Os judeus não foram dispersos por toda a terra? Jerusalém não foi deixada desolada? Todos os impérios em volta de Jerusalém, que sempre foram fortes e foram sempre os inimigos, não tiveram problemas sérios? Os judeus não começaram a voltar? E em 60 anos eles também não floresceram como uma rosa? Estão fortes como nunca? Então agora nós estamos num ponto da história que duas coisas têm que acontecer. Pode ler agora e vocês vão ler. Vai falar o quê? Os judeus têm que aceitar Jesus Cristo. Eu vou me juntar a esse grupo que tem lá em Jerusalém. Tem vários grupos lá que estão ensinando o Evangelho de Jesus Cristo em hebreu para os judeus. Você não encontrava em nenhuma biblioteca, nenhum lugar para vender em Jerusalém, em Israel, do Novo Testamento. Ninguém tinha acesso a isso. E através desses grupos, eles traduziram e estão tendo acesso a isso. Nós não podemos entrar em Jerusalém e pregar o Evangelho, porque a Constituição de lá não permite. Mas um judeu pode falar com um judeu. E eles podem, e através do YouTube, do internet, eles estão se comunicando e pregando o Evangelho. Quando o povo de Israel voltou para Jerusalém e tomou conta, e ficou declarado que eles eram um Estado, tinha 23 pessoas que aceitavam o Evangelho de Jesus Cristo, aceitavam Yeshua. Hoje tem mais de 30 mil. E um dos camaradas lá falou assim, ele falou, nós não precisamos do dinheiro de ninguém. Nós precisamos que o povo cristão, os que aceitam Jesus Cristo, orem
para que nossos irmãos, aceitem. Olha, aí eu lembrei o que Nefe falou. Uma Bíblia, não é Nefe falando, é Deus falando. Uma Bíblia. Temos uma Bíblia. E que gratidão você tem por essa Bíblia que você tem. Porque ela veio da boca de um judeu. E o povo quer matar o judeu. Mas que gratidão, tudo que a gente sabe veio deles. Então, qual é a gratidão que podemos demonstrar hoje? Eu acho que essa é a razão porque você me convidou aqui. Eu acho que também eu posso fazer esse apelo. Vamos orar para que o judeu aceite que ele tenha o coração dele e aceite o evangelho, porque isso está escrito aqui. E se está escrito aqui, assim como todas essas coisas que eu falei aconteceram, vão acontecer. Eles vão aceitar Jesus Cristo. E nós podemos fazer parte disso orando, incluindo eles em nossas orações, né? Ao invés de atacar, né? E ser grato por isso, essas coisas incríveis que estão aqui. Nossa, me deu até arrepio ouvir você falando, assim, dá vontade de falar, judeus, por favor, aceitem Cristo, né? E é um assunto também que me mexe, parece que, eu não sei, eu fui tocada, né, pelo Espírito enquanto você falava, quando você falou dos países ao redor, eu sei que minha genealogia muito vem do Líbano. E eu fiquei pensando neles, né? Chegou em um deles lá que a gente não consegue fazer o batismo porque o país não permite, acho que é da Síria. Eu tenho no Líbano, mas acho que esse em particular era da Síria. E nossa, né, que vontade de fazer esse trabalho, deles poderem aceitar, de Cristo entrar naquelas terras, né, que é o que falta, mas que coisa, hein? Ana, conta aí da iniquidade da Babilônia. Posso contar? Acho que ela ia fazer outro comentário, né? Não, eu só ia falar que legal. Eu sei que a gente teve uns comentários essa semana no Instagram, que a gente tava falando de alguns fatos históricos, assim, tipo, que a gente fez um reel da flecha, né, e alguém tinha falado assim, a gente não precisa provar nada pra ninguém, é só ler e sentir. O Espírito vai tocar você. Mas é tão legal falar sobre essas coisas históricas, essas coisas que estão acontecendo mesmo, de verdade, essas provas, fatos, porque dá reconfirma, você fica, nossa, é mesmo. Se ligar a TV você sentiu hoje... o regozijo de Nefe, né? Falou, regozijo, é isso aí. É isso aí. Se ligar a TV agora, gente, todos os canais estão falando lá das guerras que tá acontecendo lá, é isso aqui. Né? Então, é muito legal. E outra coisa, eu queria entrar aqui com vocês agora e falar um pouquinho sobre a Babilônia. Muito bem, então aqui nos capítulos 23 e 24, eles estão falando um pouquinho da Babilônia. E eu fui no nosso querido amigo Google, né, pesquisar um pouquinho mais sobre a Babilônia. E eu achei interessante que muitas pessoas falam. E, gente, né, estou aprendendo, não sei também se isso aqui é completamente 100% verdade, mas acredita-se que a Babilônia é o Iraque. É. É? É. Então pronto. Então tá aí, me confirmou. é o Iraque. E eu achei muito, tipo, nossa, gente, que legal, porque eu não sabia. Né? Faz sentido. Você vê todas as notícias sobre o Iraque agora, tipo, né, é um país que nem você falou, completamente... O Saddam Hussein, ele se via como Nabucodonosor. E assim, a outra coisa que eu achei legal, que a Babilônia, é interessante que essa palavra significa portão de Deus, né, que é justamente completamente o oposto, né. O que um povo faz, né, o que uma cultura pode degenerar nações e gerações, né, como a gente, né, até viu aqui que uma época do livro, logo a gente viu anteriormente, né, como lá eles no barco começaram a dançar sensual, ficar um pouco mais soltinhos do que devia. E como que Satanás sabe disso e ele vai inserindo isso numa cultura que vai destruindo as pessoas, que destrói famílias, que destrói tudo, né? Então, o poder que a gente realmente tem para mudar e quebrar isso e regozijar em Cristo, como a Aula falou aqui, né? Que acho que todo o nosso propósito aqui hoje é isso, pra gente colocar Cristo
né, no nosso centro da nossa vida, da nossa família, enfim. Não, muito legal. E Babilônia não só o local, mas o termo, né, que nem a gente já falou antes, agora não representa um lugar só físico, né, mas ele representa rejeição do único Deus verdadeiro, é rejeição a qualquer ensinamento, né, tanto é que, historicamente, eu achei muito legal que o primeiro ato de rebelião da Babilônia foi a famosa Torre de Babel. Foi a primeira vez que eles estavam realmente se rebeliando contra Deus. E a gente já sabe o que aconteceu com a Torre de Babel, né? Então, muitas coisas ruins, né, aconteceram lá na Babilônia. Eles estavam adorando falsos deuses. E uma coisa que você falou agora, Carol, era a imoralidade sexual, né? O mundanismo. Eu achei interessante, porque Nefe, ele viu o futuro, ele tem uma visão do futuro. Ele viu o que ia acontecer com o povo dele, que foi exatamente o que aconteceu com a Babilônia, né? Aqui ele tá falando que no capítulo 20 e... Vamos ler lá umas escriturinhas. Vamos lá. No 23... Ele fala assim, lá no versículo 6, Uivai, porque o dia do Senhor está perto, virá como uma destruição do Todo-Poderoso. Portanto, todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desanimará. 8, e terão medo, apoderar-se-ão deles dores e angústias, cada um se espantará com o outro. Os seus rostos serão como chamas, né? Então, ele está falando o que vai acontecer, o que o Senhor está falando que vai acontecer com a Babilônia. E o que eventualmente aconteceu com o povo nefita, os lamanitas, né? Eles caíram em estavam já adorando falsos deuses, tanta imoralidade sexual que o dia do Senhor chegou para eles. Mas também, para nós hoje aqui, isso representa o nosso futuro também. Então, é isso que eu achei interessante, que Nefe estava botando isso daqui aqui para alertar o povo lamanita do que ia acontecer, mas agora, hoje, aqui em 2024, isso aqui está nos alertando ao que está acontecendo, né? O que vai acontecer para a gente hoje, né? Então, não é só, você vê que não se aplicava só para eles, mas realmente se aplica para nós. E eu acho que só para terminar, se você ler o capítulo 23 e 24, tem várias dessas, né, o que vai acontecer, né, com a Babilônia. E eu queria terminar só com o versículo 3 nesse assunto, né? Lá no finalzinho ele fala assim, pois minha ira não está sobre os que exultam com a minha majestade. Né? Então, o que a gente está fazendo para exultar, né, a majestade do Senhor? Para que a gente não caia nessas coisas da Babilônia. O que vocês acham aí da... Posso fazer só um pontinho? Claro. Porque quando a gente lê, dá a impressão que é o Senhor que está fazendo tudo isso. Que Ele que vai trazer isso. Não é. É o próprio povo, por causa das escolhas dele. O que acontece com uma comunidade que nem você falou, estava lá no barco já. O que aconteceu com eles? Esfria o coração. E quando esfria o coração, olha o que eles falam, despedaça, aqui nos versículos, fala de despedaçar as crianças. Eles fazem maldades terríveis. Não é Deus fazendo, é nós mesmos, é o homem fazendo dentro do espírito de Babilônia. Esse espírito de Deus não conta, eu faço o que eu quero, não tenho vergonha, eu vou fazer o que eu quero. Entendeu? É isso que eu vejo, eu não vejo, né? Aí muitas vezes, Deus, nossa, Deus está fazendo isso. Não é Deus, não. Somos nós dentro desse espírito horrível. É o que o pecado faz com o homem, né? Exato. Ele deixa a gente frio, cego. E a gente começa... E a pessoa fica sob a influência malignas, né? Quando a gente vê essas outras cidades, essas coisas, né? A gente viu recente aí um cara lá no Brasil que ele... pagava as meninas de 14 anos pra ir pra casa dele pra abusar, né? Sim. E a gente falou, esse daí tá totalmente, né? Como os filhos da perdição, sei lá o quê, porque não dá pra entender como que uma pessoa consegue fazer uma coisa dessa, né?
E é exatamente isso, é cegar, né? E eu acredito que o que a gente tem que fazer realmente é Cristo. Ele é o que vai dar a luz para as pessoas. Eu fiquei pensando um pouco nessa... que eu vi recentemente o vídeo lá de Lamoille Lamoille dançando no barco, né? Que eu estava estudando escritura com meu filho. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Eles retratam muito bem essa cena, eu acho, né? Porque Neff, ele fica... Ele sente bastante, né? Ele tá com uma cara meio que... Ai, como assim? Eles estão, né... Eles não perceberam que a gente tá aqui por causa de Deus? Eles já sabem que, né? Ele que ajudou a gente a construir esse barco. Ele tá com uma cara, assim, do tipo... Ai, pai, eu vou ter que ir lá falar com eles. E aí, Leí, ele meio que faz, tipo... Vai lá, que realmente é tua hora. E aí eu fiquei pensando, né? Como é que eles chegaram nisso? Que nem você comentou. E a Ana também. Mas aí eu pensei, refleti um pouco sobre eu, né, sobre como eu às vezes frio no evangelho, nas coisas. Então, assim, a gente teve um período aí de Natal, Ano Novo, que a gente não gravou, né? Então, assim, aí a gente aproveita para assistir as séries que a gente quer, para dormir mais tarde. Enfim, eu especificamente não estava estudando com tanto afinco quanto eu estudo para poder estar aqui com vocês, né? E nessas 2 semanas que a gente ficou... Não foram 2 semanas, foram uns 4 semanas, não sei. Foi um tempinho aí que a gente ficou sem estudar. Eu senti que a minha luz estava desfalecendo, assim. Eu senti sede de espiritual, né? Espiritual. E eu senti que eu estava mais ranzinza, que eu estava um pouquinho mais... Ai, não sei, eu tava com mais espírito de discórdia, digamos. Eu tava um pouquinho mais contente com os meus filhos, tava com um pouco de paciência, eu queria dormir até tarde, né, assim, eu não tava numa rotina legal. E aí eu pensei, aí quando vocês falaram disso, eu pensei, nossa, tipo, eu fui um pouquinho, eu experimentei um pouco essa parte de dançar, não foi... dançando realmente, eu não tava ali no barco dançando, mas eu tava dançando na minha... Mas eu estava dançando ali no meu modo de dançar, de não endireitar, de não estudar. Você e todos nós. São distrações. Eu acho que hoje o inimigo, ele trabalha com distrações. Exatamente. E através dessas distrações, que acho que é né, a vida que a nossa geração leva hoje, né, de trabalhar, de conquistar, de ter, né, e acaba que a gente precisa priorizar Cristo, a gente precisa priorizar o Evangelho, né? O profeta Nelson falou, a gente não vai sobreviver espiritualmente sem estudar as Escrituras todos os dias. E eu sinto exatamente isso. Eu fui visitar minha irmã por 2 semanas e meio que em passear você acaba também perdendo a rotina e você também começa a sentir. Eu lembro que eu ouvi o podcast de você, né? Nossa! Eu falei, nossa, que bom esse podcast! Quanta luz tá me trazendo! Eu fiquei tão feliz, porque eu acho que eu não tava nesse episódio. E eu fiquei assim, meu, que bom! E assim, faz diferença, sabe? A gente buscar o Senhor faz diferença em cada situação, em cada... E é interessante mesmo quando a gente não faz essas coisas, a gente realmente fica cego, sabe, ao que tá em nossa volta. Eu lembro assim, quando eu tinha, sei lá, 18 ou 19 anos, de indo pras baladinhas, né? Não fazia nada de errado, mas estava lá dançando. Ah, tá tudo bem, mãe. Eu só tô dançando com os meus amigos, curtindo, né? Dançando de boa. Já visualiza a Ana. Já tava dançando, né? Mas agora que eu tenho um testemunho mais forte, né? Depois que eu servi missão e agora que eu tô mais envolvida, né? Sou mãe, tô estudando as escrituras com mais afinco, né? Eu já não quero. Meu marido às vezes ele gosta de dançar, ele fala, vamos lá dançar, eu e você, só pra, né? e eu já nem tenho mais essa vontade, né? Mas dança. Não, sim, mas depende do lugar também, depende do lugar, né? Porque tipo, vai ter um baile da nossa estaca, né? Do Valentine's Day, a gente pode fazer essas coisas, mas tipo, ir para uma balada, né? Num lugar que é completamente, não me atrai mais, é completamente, né, tem gente só bebendo, quebrando o mandamento, né, então, mas naquela época, a Ana de 18, 19 anos, só não via isso, estava tão acostumada, gente, tá de boa, né, então, a importância mesmo da gente sempre estar lendo as escrituras, fazendo oração, fazendo o que é certo,
certo, porque a gente vai sentir a diferença. A gente não se atrai por essas coisas. A gente não se atrai. Não é nem que assim, eu realmente tive muitas pessoas na minha vida que frequentavam baladas e tal. Eu nunca tive esse desejo, mas não porque eu estudava escritura todos os dias, porque naquela época eu também não estudava todos os dias. mas eu acho que... Seminário, fazia seminário, eu tava ainda ativa. mas eu acho que chega um ponto também que você realmente não quer essas coisas na tua vida. Você não quer ir para um lugar, não te agrega. E assim, tudo bem se você não tá lá, tudo bem se a sua vida ainda é essa e ainda gosta, curte essas coisas, beleza. Mas é importante a gente ir para a gente ter um objetivo, né, de continuar seguindo o Senhor, de continuar se esforçando para chegar mais perto dele. Uma pessoa comentou que no Evangelho, a gente não quer... As pessoas fazem gráficos nas companhias assim, né? Sobe do pique, vai. E no Evangelho a gente sobe assim. Você tá aqui, você só aqui. É uma escada, né? E eu acho que essa escada me aproxima do Salvador. Então, quando é uma coisa que vai perder meu tempo, que eu não tô me aproximando, aí eu acho que é esse o que você sentiu, né? De não querer, né? De que você não estaria se aproximando do Salvador, talvez, indo para esse local, enfim. Por isso é importante o Espírito Santo também, né? Para ajudar a gente a distinguir o que é bom, o que não é. Eu posso fazer eu não posso sair daqui sem falar isso aí. Então fala. Duas coisas mais, incluindo aquele... primeiro, esse aqui. O celular, né? Televisão. É a primeira vez na humanidade, na história da humanidade, que nós podemos ver simultaneamente tudo o que acontece no mundo. E que nós podemos ter acesso a toda a história de qualquer lugar do mundo que você queira saber, você tem acesso. Isso nunca aconteceu no passado. Nunca. Então, para a gente ter a visão exata de tudo que Isaías falou, de todas as visões de Nefe, você precisa ter acesso a tudo isso. E a gente, exatamente nesse momento da história, nós temos. Outra coisa muito importante. Nós temos aqui, né? Nas Escrituras. Exato. Nas Escrituras. E tá aqui. Né? Você vê aqui. Na palma da sua mão. Exatamente. E os judeus voltaram à terra prometida. Nunca mais eles serão tirados de lá. Não importa o que vai acontecer. Mas os americanos falam, this is it. Dá para sentir? Dá para estremecer? É verdade. Eles não vão ser dispersados de novo. Não vai acontecer. Quando eles estiverem num desespero que vai haver, eles vão pensar, vai acontecer de novo. Então Jesus Cristo vai dizer, dessa vez não. Eu volto. Cuidado, vamos tratar esse povo com respeito e vamos tratar o que eles deram pra gente com reverência. Lembra, o livro de Mórmon é parte Velho Testamento e parte Novo Testamento também. Muito lindo, Dulce, né? A gente até se emociona aqui para sentir o Espírito falando disso, né? Que poder, né? Que Cristo traz e que Ele é o nosso Salvador. Ele é o Salvador, né, dos judeus e é o nosso Salvador. E tá chegando, né, no final nossa discussão. Só para finalizar, então a gente vai fechar, né? Eu acho que todo o propósito de Isaías, tudo aqui para cair nesse capítulo 25, né? Que fala... vamos ler o 25, do 23 ao 26. Então, vamos ler cada um. Antes de a gente ler o 26, posso só ler o 4? Porque eu acho que o 4, ele dá uma introdução para esse capítulo muito boa. Que ele fala, portanto, ouvi, ó povo meu, que sois da casa de Israel, e escutai minhas palavras, pois ainda que as palavras de Isaías não vos sejam claras, são, não obstante, claras a todos os que estão cheios do espírito de profecia. Faço-vos, porém, uma profecia, segundo o espírito que está em mim. Portanto, profetizarei de acordo com a clareza que está em mim, desde o tempo em que deixei Jerusalém com meu pai. Porque eis que minha alma se deleita em esclarecer o meu povo para que aprenda.
Aqui ele dá uma prévia do porquê que a gente precisa entender as palavras de Isaías. Porque ainda que elas não sejam claras, elas são claras a todos que estão cheios de espírito de profecia. Nós temos esse espírito de profecia em nós, que a gente estuda as Escrituras. E aqui é o próprio Nefe falando, né? Ele já não está mais citando Isaías, são as palavras dele. Exato. É um pouquinho mais para baixo, está dizendo, os judeus compreendem as coisas dos profetas, e quando ensinadas a maneira das coisas dos judeus, não há outro povo que compreenda as coisas que foram ditas aos judeus como eles entendem. E é verdade. É verdade. Vamos lá no 23, então. Pode ler, Ana? Pois trabalhamos diligentemente para escrever, a fim de persuadir nossos filhos e também nossos irmãos a acreditarem em Cristo e a reconciliarem-se com Deus, pois sabemos que é pela graça que somos salvos, depois de tudo o que pudermos fazer. Legal que esse depois de tudo não é assim o porquê que você fez, né? É o quando você fez. E o Senhor só, ele vai fazer, ele já fez tudo, né? Na verdade, a gente só tem que fazer um pouquinho para se aproximar dele. E não obstante acreditarmos em Cristo, guardamos a lei de Moisés e esperamos firmemente em Cristo até que a lei seja cumprida. Pois com esta finalidade a lei foi dada. Portanto, a lei tornou-se morta para nós e somos vivificados em Cristo por causa de nossa fé. Contudo, guardamos a lei por causa dos mandamentos. E aí a escritura-chave do 26. E falamos de Cristo, regozijamo-nos em Cristo, pregamos a Cristo, profetizamos de Cristo e escrevemos de acordo com nossas profecias, para que nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados. Amém. Então, esse é o propósito dessa lição de hoje, né? Pra gente se regozijar em Cristo, né? E essa escritura é tão poderosa que fala no nosso coração. Gordon B. Hinckley, em abril de 2020, ele fez um discurso e se chama Meu Testemunho. E é muito lindo o que ele fala, né? De cada coisa. Mas eu queria finalizar hoje com as palavras dele, né? Ele fala assim: mas de todas as coisas pelas quais me sinto grato esta manhã, uma se destaca preeminentemente. Esse é um testemunho vivo de Jesus Cristo, o Filho do Deus Todo-Poderoso, o Príncipe da Paz, o Santo. Jesus é meu amigo, Ele é meu exemplo, Ele é meu mestre, é Ele que me cura. Ele é meu líder, Ele é meu Salvador e meu Redentor. Ele é meu Deus e meu Rei. Então, que lindo testemunho, né? Que a gente possa hoje lembrar, né? Que Cristo, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o seu Salvador, o meu, de cada um de nós. Que a gente possa se regozijar nas palavras dEle. Ele cura tudo que você está passando, o que nós estamos passando, Ele pode curar. E Ele quer curar, a gente só precisa se aproximar dEle. E tenha uma ótima semana, que a gente possa se regozijar em Cristo. Até mais. Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram, em @MartaMariaPodcast.